Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Antes de começar esse episódio, eu quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho E compartilhar com todo mundo. E a gente vai falar um pouquinho da nossa comunidade. Gente, a gente tá deixando o link aqui na descrição e convidando todos vocês a participarem. A nossa comunidade tem conteúdos exclusivos e vários benefícios das nossas marcas parceiras. Eu quero ver todo mundo lá, porque não dá pra perder. E antes de apresentar a nossa convidada poderosíssima, eu queria falar com você, que mais do que empreender, está querendo mudar de vida. Com a franquia Kumon, você gera um impacto positivo na sociedade e na vida de milhares de alunos que, enquanto investem em um negócio consolidado, premiado e rentável. Esse é um negócio muito especial para mim, porque eu já fui aluna do Kumon e eu sei exatamente o poder transformador que ele proporciona. O Kumon é um método que, além de incentivar o estudo, desenvolve habilidades essenciais para a vida, fortalecendo o potencial de aprendizado de cada criança. E aqui o franqueado não é só um empreendedor, ele é um orientador que tem ao seu lado todo o suporte da maior franquia de educação do país. Desde o treinamento antes da abertura até a inauguração e operação do dia a dia. Essa é uma ótima oportunidade de conquistar o retorno pessoal e financeiro com resultados mundialmente comprovados e um investimento inicial super acessível. Já são mais de 1.500 unidades espalhadas em todos os estados do Brasil e a próxima pode ser sua. Se você é apaixonado e quer empreender com propósito e construir um futuro promissor por meio da educação, acesse agora kumon.com.br/franquia ou escaneie o QR Code aqui na tela para uma reunião de apresentação com os consultores. Mude a sua vida e abra já a sua franquia Kumon. Agora vamos apresentar essa convidada incrível que está aqui com a gente. Conta mais um pouquinho, Che. Não, super power, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vão falar de um assunto que a gente adora, que é recrutamento de empregos e também uma das maiores dores e desafios de todo empreendedor. Ana Paula, seja bem-vinda. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada. Um prazer estar aqui. Essa parte do poderosíssimo é questionável, tá? Mas a gente Aos meus olhos, você é poderosíssima, então meu tá também. tudo certo. Aos meus muito obrigada, muito obrigada. Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Espero que o tema interesse ao público. Não, Ana, até porque você trabalha com uma das maiores dores de todo mundo, né? Eu acho que essa parte de contratação, né, de saber, né, como que tá o melhor momento, não só para contratar, mas também para cada setor. Mas antes de a gente começar, tá, já aqui nessa parte, você tem toda uma carreira linda. Sei que você é psicóloga de formação, então conta um pouquinho sobre você pra gente entrar aqui no nosso bate-papo. Vamos lá. Então, de fato, né, eu fiz psicologia, comecei ali, logo após o colégio, eu tinha que escolher uma universidade, escolhi psicologia. Sempre gostei, né, de trabalhar com pessoas, né, de falar, enfim, entender. Era uma matéria que eu tinha na escola, então me interessei e acabei entrando na universidade de psicologia. Meu primeiro estágio já foi um estágio em RH. Tá, então vamos lá, quando a gente está na carreira ali de psicologia, a gente tem algumas opções, né, eu poderia ir para a área hospitalar, a área organizacional, poderia clinicar ou poderia ir para a área educacional. Tá? Eu já tinha entendido naquele momento que eu não me encaixava no educacional e nem me via clinicando e nem me via também dentro do hospitalar. Tá? Então, a área organizacional acabou sendo uma saída, que era, nem 10% do meu grupo ali olhava para essa área com carinho, né? Mas para mim fazia sentido. Comecei a estagiar na área organizacional, então empresa, na área de recursos humanos, e me apaixonei, né? Eu me encontrei super, então naquele momento era um estágio ainda generalista, né? Não trabalhava só com contratação, mas também trabalhava com contratação. E logo depois desse estágio eu fui trabalhar na primeira empresa de tecnologia, que já era uma tecnologia para recursos humanos naquele momento, claro que, né, aqui denunciando a idade, lá em 2001 a tecnologia é muito diferente, né, da tecnologia que nós temos hoje, mas tive o privilégio de trabalhar com essa evolução da tecnologia para recursos humanos. Então, atuei aí nessa empresa, a carreira foi ascendendo, depois fui convidada para trabalhar no InfoJobs, onde eu estou hoje, justamente para fazer todo o processo de monetização do negócio. Até aquele momento nós éramos 100% gratuitos para a empresa, para candidato, enfim, não tinha um modelo de negócios, e eu fui chamada justamente para fazer o processo de monetização. Então, uma empresa espanhola me chamou ali para fazer esse processo, porque eu já estava atuando nessa outra empresa que era uma concorrente, então eu fui para fazer esse trabalho. Lá no InfoJobs, a minha carreira também ela foi evoluindo, que
foi algo natural, né? Então, assim, poxa, Ana, o que você fez? Quais foram os passos, né, que eu dei? Eu acho que eu fui construindo de forma bastante consistente, né, cada passo, e fui buscando conhecimento também, né? Então, dentro do InfoJobs, quando eu assumi, né, entrei como Sales Manager, daí eu assumi a cadeira de Country Manager. Até aquele momento, nós tínhamos uma pessoa do Headquarter aqui no Brasil, tocando a operação, e ele me falou, olha, Ana, quando eu voltar para a Espanha, eu vejo que você é a pessoa. Eu falei, será? Ele, não, vamos lá, né? Então eu fui buscar um aprimoramento, busquei um MBA na época de gestão administrativa e econômica de negócios. Então era completamente diferente da minha formação, mas era algo que eu já atuava, né? Sim. Então eu fiz esse MBA, então isso fez parte da minha carreira. De Country Manager eu passei a CEO e hoje, né, daí fiz um curso no ano passado de M&A, né, justamente porque a empresa passaria por daria um novo passo e eu acompanharia esse passo. Então a empresa, ela comprou um outro grupo, então comprou a Cato aqui no Brasil, que também é uma empresa do setor. Forte. Exatamente. Então nós dois ali juntos, InfoJobs mais Cato, hoje nós temos o maior conhecimento das pessoas no Brasil, nós fazemos pesquisas, né, para entender isso, mas são marcas muito conhecidas e muito ali já conectadas com o emprego. Então teve a aquisição da Cato e nós estamos agora nesse processo de fusão, né? Começou já há 9 meses, né? Já tá nascendo, né? Já está bem evoluído. Então eu fiz ali aquele curso e me apoiou muito para esse processo ali de fusão, que é algo novo. E hoje eu estou como co-CEO, né? Eu tenho ali uma responsabilidade não só de InfoJobs, mas também de Cato, né? Junto com o meu par, e uma responsabilidade maior, né? Agora nós somos mais de 400 ali colaboradores, continuamos respondendo para o grupo, né? Para o Headquarter, eu respondo diretamente para eles, e é um baita desafio, né? Então falar um pouco sobre a minha carreira, eu tenho muito orgulho de tudo que foi construído até aqui, e gosto muito do que eu faço. Eu acho que eu sou uma pessoa muito privilegiada, né? Quando a gente tem aí esse olhar, porque eu gosto muito do que eu faço, gosto muito de trabalhar, sabe? Então eu sou essa pessoa que aproveita muito cada um desses passos. Ela fala com um sorriso no olho, né, Bebel? Quando a gente ama o que a gente faz muita diferença. Ótimo, isso né? É muito bom. É muito maravilhoso. Você amar o que você faz toda a diferença mesmo. Eu falo que eu não trabalho, pra mim, eu tenho amor no que eu faço, sabe? Tipo, pode passar horas pesquisando as coisas, indo atrás das coisas, é muito gostoso. Quando você se encontra na sua vida, né? No que, putz, isso aqui eu nasci pra fazer. Exatamente. Muito bacana. Exatamente, e é um baita propósito, né? O negócio em que eu trabalho, ele movimenta muita gente. Então, o InfoJobs e Cato tem um propósito muito parecido, então o que a gente quer é fazer as pessoas encontrarem emprego dos sonhos. E emprego é muito mais do que a gente ganhar o dinheiro no final do mês. Concordo plenamente. Você dá tanto do seu tempo para o emprego, então acho que trabalhar para que as pessoas sejam felizes, né, não só financeiramente, mas também nas suas cadeiras, me movimenta, né, me move, e isso é muito bacana. É claro que, né, a gente tem ali um foco em monetizar, então tudo que é feito é um produto para empresas, né, para que elas consigam contratar, mas esse lado ali do candidato, né, de fazer as pessoas conseguirem emprego dos sonhos, me movimenta, eu gosto bastante. Que maravilhoso. Eu tenho uma curiosidade, eu queria que você trouxesse pra gente como é que tá essa movimentação, né, do mercado, porque a gente escuta muitas pessoas falarem, eu tenho vagas e não encontro as pessoas, e muita gente falando assim, eu não encontro vagas pra mim. Vocês têm aí dados e estudos de por que acontece essa lacuna, onde que tá o problema das pessoas terem essas reclamações, e por que não dá esse match? E a gente está num momento agora que a gente está com uma taxa de desemprego super baixa. Né? Se a gente olha ali, economicamente, nós estamos numa taxa de desemprego super baixa. A última vez que nós tivemos essa taxa de desemprego foi lá em 2020. Então, estamos num bom período, né, de emprego. Mas mesmo assim existe essa lacuna, e é um mistério, né, essa lacuna, por que isso acontece. Mas daí a gente tem que colocar o problema, destrinchar um pouquinho mais, né? O que acontece? A gente tem mais dificuldade em encontrar talentos, né? O que a gente entende ali como talento ou como perfis mais específicos? Pessoas que têm uma formação X, né? Que têm uma língua Y. Então, eu tenho uma certa dificuldade de encontrar pessoas que têm uma formação técnica para a minha posição. Tá? Então isso dificulta mais a você encontrar esses colaboradores. No caso do candidato, eu acho que aqui a gente tem também, né, o fato de
você não conseguir encontrar o que você gosta de fazer. Então ele acaba vendo ali um monte de oportunidades, né, porque de fato as empresas estão com muitas vagas, mas nem sempre eu consigo encontrar exatamente aquilo, né? Então eu acho que aqui é uma questão de um pouco de timing muitas vezes, né? Então nem sempre o momento em que a empresa está buscando é o momento que essa pessoa está disponível em mercado. E agora, quando a gente pensa ali, né, em mercado aquecido, que são as pessoas empregadas, você acaba tendo uma disputa de talentos, né? Então as empresas, elas acabam pagando muito mais para determinadas pessoas, e aqui eu falo de pagar muito mais, mas hoje não é só pagar, não é salário, né, são benefícios, enfim, né, que acabam tendo pacotes diferentes, e a gente acaba tendo um turnover muito alto né, dentro das empresas. Então, são diversos fatores que levam a gente para esse lugar. Então, a empresa, ela ter um crivo muito alto é algo que preocupa, né, porque ela acaba tendo uma dificuldade maior de contratar. Então eu sempre oriento, poxa, a empresa é isso exatamente que você precisa, né, então não só empresa, mas requisitante mesmo, né, então aquela pessoa que está abrindo a vaga. Então uma empresa que tem 50 colaboradores, mais ou menos, é uma empresa que ela já tem mais de um requisitante, né, então eu estou contratando alguém para trabalhar comigo, estou aumentando a minha equipe, ou estou substituindo alguém. Sempre bom você pensar exatamente, né, claro que a gente tem ali um desejo de ter uma pessoa tecnicamente perfeita, mas além do técnico, o comportamental também é super importante, então isso deve ser colocado ali dentro do perfil, o que é esperado dessa pessoa, e conhecer, né, fazer mais de uma entrevista, conhecer mais pessoas e se questionar o que é imprescindível e o que não é imprescindível dentro daquele perfil, né? Então, essa flexibilidade é importante, tá? A mesma coisa do lado do candidato. E para você, nesse momento, né, de você conseguir atrair uma pessoa, então você tem que pensar, além de salário, você tem que pensar em benefícios, em flexibilidade, enfim. E a gente está agora, né, essa semana saiu uma pesquisa bem interessante, que a gente tem um dado que nós estamos com 38% das saídas, ou seja, né, do que nós temos de saídas de colaboradores, 38% são saídas voluntárias. Né, de pessoas saindo das empresas de forma voluntária. Eu vi essa matéria essa semana. Você viu? Então, fim de semana, né, que saiu. Exatamente, e é impressionante, né, e a gente vê aí que, e aqui também eu fui pesquisar, porque eu falei, espera aí, 38%, mas qual que é a referência, né, e daí eu vi que em 2020, que a gente estava nessa mesma situação, né, de pleno emprego, que não é exatamente um pleno emprego, mas você tem muitas pessoas empregadas, a gente teve algo em torno de 29%. Então assim, de fato, cresceu 10% e temos que entrar ali e entender o que está acontecendo. E eu li que, né, as pessoas elas estão tendo uma nova relação com o trabalho. É uma evolução, eu acho que a gente não tem como comparar, né, o trabalho de 10 anos atrás, 20 anos atrás, a relação com o trabalho mudou. E é muito importante que as empresas entendam isso também, né, porque se as empresas não entendem o problema, a problemática, porque não necessariamente é um problema, eu acho que até bacana, né, como nós estamos enxergando o trabalho, a nova ótica, enfim, mas se as empresas não compreendem exatamente o que é esperado, né, o que o propósito faz sentido, que a flexibilidade é muito importante, né, não é só o salário, mas a flexibilidade. Então, quando as empresas não entenderem que isso é relevante, elas vão continuar sofrendo esse turnover muito alto, né, e daí elas vão falar, poxa, tá muito difícil de contratar. É porque a gente está num outro momento, né, e talvez a gente tenha que rever, né, não só o que eu estou exigindo, mas o que eu também estou dando para essas pessoas, né, no dia a dia delas, né, o que eu contribuo para a carreira dessas pessoas, para a vida dessas pessoas. No final das contas é o que a gente falou no começo, né, trabalho é tempo, a gente tem muito mais tempo no trabalho, muitas vezes, do que em casa, né, então as pessoas hoje sabem disso, e elas tem várias outras opções, a gente nunca teve tanta abertura de CNPJ, a gente tem muitos jovens empreendendo, então existe um comportamento diferente. Então, essa lacuna tem vários motivos para a gente ver essa lacuna, né? Mas a gente consegue melhorar se a gente tiver mais flexibilidade dos dois lados, as pessoas buscarem também mais conhecimento, e daí não estou falando sobre fazer só uma universidade, que daí você tem custo e muitas vezes vem o argumento, poxa, eu não posso pagar uma universidade, mas a gente tem várias outras formas de se desenvolver hoje, né? Então, ainda mais com a internet, né? Cursos, Powercast para aprender, tem vários jeitos de consolidar. Eu vou
fazer uma pergunta que tem vários shows, principalmente, que passaram por aqui nesse ano, nos últimos dias, e eles falam sobre gestão de pessoas. Tem alguns que falaram até que quando já o RH já tem essas contratações mais chaves de liderança, eles acabam também dando uma entrevista uma pós para também entender. Porque, obviamente, qualquer pessoa que entra numa empresa, ela atinge, independente se ela for júnior, né, mais sênior, ela atinge profundamente na produtividade da empresa. Pegando aqui um conhecimento seu e entendendo um pouco do mercado, até para quem tem uma empresa pequena que não tem e nem pode ficar contratando e mandando embora, porque, né, isso é um custo muito alto, até a gente falando na parte contábil e tudo mais. Como que ser um pouco mais assertivo? Porque, assim, as empresas que têm um RH, né, que já passa por um crivo aí muito mais sério das pessoas entrarem e já ter um perfil ali dentro, como que faz? Isso é até um debate que a nossa última convidada, a gente também falou que ela pegou uma ajuda com o RH que foi mais fácil do que indicação de amigo também, que é na empresa dela, né, essa coisa também do amigo que é difícil, porque o meu ponto de vista é o seguinte, às vezes as empresas fazem contratações com um perfil que precisa de mais pressão, mas na hora que vai entrevistar, a pessoa não serve para esse lugar. E às vezes a pessoa precisa tanto de um trabalho que ela acaba falando que sim, né? E eu acredito assim, que qualquer pessoa que entra em qualquer tipo de emprego, existe ajustes de você estar lá dentro e você se ajustar, de você entender como qualquer tipo de relacionamento, né? De amizade, de casal e tudo mais. Mas o meu ponto de vista é, como que a empresa consegue ser um pouco mais assertiva na hora da contratação, que ela não precisa se preocupar no perfil, tipo, da pessoa ser mais, tipo, do jeito, mais próximo do jeito que ela passou que era, ou mais próximo do que ela precisa, porque vendo aqui a galera passando, eu vejo que as empresas estão muito mais preocupadas hoje em dia. A empresa não quer ficar mandando embora todo mundo o tempo inteiro, porque é ruim pra empresa ter que ficar tirando as pessoas, né? Porque dá um puta de um trabalho você fazer a contratação o tempo inteiro. Tipo, de novo vai ter que começar o time, engajar o time de novo e tudo mais. Mas ao mesmo tempo eu vejo que lá do outro lado tem pessoas que estão por conta do salário e não por conta, né, do amor que tem. Então não conseguem entregar, não aguentam pressão. E também eu acho que isso também é um problema grande dos dois lados. Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Vamos lá, né? Eu acho que aqui são várias perguntas. Exatamente, é bastante quase uma terapia mas aqui. Eu acho que a gente consegue chegar ali num... Então vamos lá, né? As empresas, elas acabam, né, buscando esse profissional, muitas vezes sem antes fazer uma reflexão do que exatamente é necessário. Então a primeira coisa é que dor que você quer resolver. Então, porque muitas vezes a gente tem ali o título, mas a gente não fala sobre quais serão as funções dessa pessoa e que dores que ela tem que resolver. Então, em primeiro lugar, é bom estruturar quem é que você precisa contratar. Então, estruturar vai levar tempo? Vai. Mas não adianta contratar rápido. É claro que a gente tem que resolver o problema. Cadeira vazia custa dinheiro, só que uma cadeira que tem uma pessoa errada custa ainda mais. Concordo com você. Então, vamos lá, tempo. Então, o que eu preciso exatamente? Qual que é o profissional que eu espero aqui? Além das competências técnicas, quais são as competências comportamentais? Então, a gente já falou sobre hard skills, soft skills, né? Então, o que eu espero dessa pessoa? Além disso, o que eu espero dessa pessoa em relação ao comportamento, a forma dela lidar ali no dia a dia, como é que é a minha empresa? Porque eu acho que também tem um ponto aqui, né, que, eu espero que essa pessoa, ela faça tudo sozinha, que ela seja super produtiva, que ela tenha uma energia acima da média, só que daí quando a gente olha os colaboradores daquela empresa, todos os colaboradores, eles têm uma energia baixa, eles não estão acima da média, então eu também tenho que entender em que ambiente que eu vou inserir essa pessoa, porque daí muitas vezes eu estou contratando uma pessoa que realmente tem uma baita energia, está acima da média, só que na hora que ela entra, ela vai para a média, é natural, porque a gente acaba se relacionando com as pessoas. Então, entender também, né, onde ela será inserida é importante, né, que a gente fala de fit cultural. Então, qual que é a cultura da empresa ou como a empresa está acostumada a fazer as coisas. Então, entendendo qual que é esse perfil, eu vou lá e eu vou buscar essa pessoa. Buscar essa pessoa, muitas vezes, 40% ainda das vagas, elas são fechadas por indicação, que é um problema. Eu vi a cara dela na hora que eu falei do amigo, de indicar, ela...
Assim, muitas vezes resolve, curto prazo, resolve, tá? E quando a pessoa, ela faz um processo completo, apesar da indicação, também resolve. Mas muitas vezes eu tô buscando a indicação para resolver rápido o problema, e a gente entra lá naquilo que a gente falou antes, né? Então eu tô resolvendo rápido, tô colocando uma pessoa muitas vezes errada na cadeira e vou gastar dinheiro. Né? Então não vai ser tão eficiente. Então a contratação ali pode ser por indicação, mas eu tenho que pensar onde é que eu vou encontrar essas pessoas. Então quais são os canais que eu tenho que disparar essa oportunidade para eu conseguir atingir o máximo de pessoas naquele perfil que eu espero. Depois que eu atingir, né, essas pessoas, eu tenho que pensar como é que eu vou medir, né? E medir ter um match ali, né, do que a gente está pedindo versus o que essa pessoa tem como experiência. E além disso, a gente também pode fazer algumas avaliações técnicas e comportamentais para entender se o que está sendo dito é realmente o que essa pessoa faz no dia a dia, né? Então, isso também é possível. Então, a gente pode ali ter ajuda, né, de uma questão ali científica em que a gente consegue determinar qual que é o perfil daquela pessoa para que eu tenha um pouco mais de certeza. Poxa, Ana, eu não tenho como contratar algo, não posso. Poxa, então sabe uma outra alternativa, o que você trouxe, que as pessoas também, né, o senhor também entra na entrevista. Lá, né, na empresa, eu sempre coloco muita gente para entrevistar. Por quê? A parte da cultura, o como faz as coisas, muitas vezes o par pode colaborar, o gestor direto vai colaborar, o gestor daquele gestor, ele também pode colaborar. De novo, o processo fica mais longo? Sim, mas muitas pessoas podem falar com aquela pessoa e a gente pode entrar num acordo. Então, peraí, o que você conseguiu pegar? Ou eu não consegui pegar isso, eu consegui pegar. Então, vocês juntos conseguem entrar ali num acordo e entender se aquela pessoa é a pessoa certa ou não. Ou seja, né, aqui o que eu indico é a gente fazer tudo de forma muito propositiva, né? Então tem que ter uma intenção. Então eu vou lá, eu sei qual que é a minha vaga, tá muito certo ali para mim, eu vou publicar ela no lugar certo, então eu vou disparar para o maior volume de pessoas possíveis que estão dentro do perfil. Além disso, eu tenho ali um match técnico e alguma avaliativa técnica, eu tenho alguma avaliativa ali, alguma avaliação comportamental ou algum tipo de teste comportamental que eu vou entender, e eu não dispenso a entrevista, né? É claro que em cada uma dessas etapas a gente vai tirando, né, pessoas que já não passam para a próxima fase, tá? E daí eu chego na hora da entrevista e quanto mais pessoas entrevistarem esse profissional, e eu acho que aqui quando a gente pensa numa vaga estratégica, isso faz muito sentido, né? Então quanto mais pessoas, mais certo a gente está ali de ter chegado na pessoa correta. Isso é 100% de certeza? É uma receita de bolo? Não, né? É um risco que a gente tem que ter, mas a gente também pode colocar ali um período de experiência muito bem traçado. Então, assim, o que a gente espera que essa pessoa entregue no primeiro mês? E no segundo mês, o que a gente espera que ela entregue? E no terceiro mês, o que a gente espera que ela entregue? Para que a gente também tome decisões rápidas. Então, entendemos que, apesar de termos feito tudo direitinho, essa pessoa não é a pessoa que a gente esperava, vamos avaliar bem, né? E daí a gente vai lá e contrata de novo. Quanto mais rápido, melhor, tá? Mas essa é uma forma que eu vejo que a gente diminui ali os vieses, né? E consegue ir para uma pessoa que de fato consegue preencher a cadeira bem, né? Consegue preencher tudo que é necessário. E se eu desenhei, né, alguma coisa que é impossível, ou seja, eu não estou conseguindo encontrar esse profissional, é impossível, volta e pensa no que você desenhou, o que pode ser deixado de lado. Né, o que a gente pode pensar num segundo plano, ou o que eu posso desenvolver esse profissional. A gente tem, né, por essa questão que a gente falou anteriormente, de educação, desenvolvimento, né, então tudo isso, a gente tem um país que, poxa, né, a gente tem ali um problema, né, então, mas o que a empresa pode se disponibilizar, ou o que ela pode disponibilizar para ensinar, né, para desenvolver essa pessoa, para que depois ela cumpra a tarefa bem, né, de acordo com o que é exigido. Então Muito é legal. isso assim que eu daria como sugestão. Ótimas dicas. Até uma coisa acrescentando, né, que você comentou, na hora de montar aquilo, né, oferecer os benefícios para a pessoa, porque não é só o salário, né. A gente até falou um pouco disso há um tempo atrás, que tem essa questão geracional também. Um benefício para uma pessoa mais jovem é diferente de um benefício, às vezes, para uma pessoa mais velha, seja convênio médico, seja home office, né, tem várias coisas que são geracionais. Quando a gente vai montar uma vaga, né, a empresa que está buscando contratação, vale ela avaliar isso, talvez, por exemplo, essa vaga para um perfil mais jovem, então talvez o tipo de benefício seja diferente
do que essa vaga? Ou como que ela sabe com quem que ela tá conversando ali? Tem isso ou não? Bebel, aqui é um problema, porque geralmente a gente dá o mesmo benefício para todos os colaboradores, né? Sim. O importante do benefício é a gente entender se ele atende todos os públicos. Por quê? Porque hoje, dentro das empresas, a gente tem várias gerações. É a primeira vez em que a gente nós estamos com empresas com muitas gerações. Então, nós estamos com 4 gerações dentro de uma mesma empresa. E daí, o benefício, ele acaba ficando mais complexo justamente por isso, né? Porque eu tenho que atender essas 4 gerações com o mesmo pacote de benefícios. Eu posso ter algo diferenciador ali? Posso, mas normalmente, né, e eu acho que aqui também as leis trabalhistas, elas acabam complicando um pouco. É claro que protege muito e é muito importante, é uma proteção não só pro empregado, mas também pro empregador, mas acaba tendo alguns fatores que complicam, que é justamente isso, né, a gente tem que ter o mesmo benefício. Mas sim, isso também deve ser pensado, né? Então, se eu estou agora, comecei a contratar agora, peraí, né? O que de fato vai fazer a diferença? Sim. E eu digo que é muito bom a gente escutar, né? Também dentro da entrevista, a entrevista não é só sobre você falar o que é esperado, mas é você escutar a pessoa, né? É uma conversa. Então, escutar é muito importante e a partir de muitas entrevistas, a gente vai entendendo quais são as expectativas e a gente vai conseguindo moldar isso, né? Dentro da realidade ali, né? Do que é exigido em mercado, os benefícios para que a gente consiga atender, né, e ter algum tipo de vantagem competitiva também, né? O benefício ele é muito utilizado para isso, para você ter algum tipo de vantagem competitiva, uma vez que esses talentos eles acabam sendo disputados. Legal, muito legal. Como as pessoas vão procurar emprego, pode ser qualquer tipo de nível que vão atrás de vocês, pode ser desde a parte júnior até... Vocês fazem toda a triagem também. Exatamente. Então, hoje nós temos algo em torno de 92 milhões, tá, de pessoas que estão nos 2 portais, tá, InfoJobs e Cato. Nós temos pessoas de todos os níveis hierárquicos, mas, vamos lá, né, base de pirâmide estão conosco, né, então são pessoas que ali estão buscando emprego e elas vão para um InfoJobs, elas vão para o Cato. Meio da pirâmide também. Tá, aqui a gente também tem um grande público que vai para os nossos portais e a gente também consegue realocar essas pessoas. E daí, topo da pirâmide, daí é mais difícil. Essas são pessoas que muitas vezes elas são ranteadas. Então, elas estão numa empresa, mas de alguma forma elas estão em alguma vitrine. Então, é muito importante, por mais que você esteja lá no operacional ou que você esteja no meio da pirâmide, mas isso é muito bem feito por quem está no topo. Então, quem está no topo está sempre em algum tipo de vitrine, né? Então, ele está ali, né, com o perfil dele em algum portal e que a empresa, quando ela quiser contratar ele muitas vezes ele está empregado e ela vai lá e né, faz esse hunting e leva ele para trabalhar para outro lugar. Ana, isso não é necessário para os outros níveis? Sim, né, é muito importante que todas as pessoas tenham os perfis atualizados sempre, né, porque a gente nunca sabe quando pode surgir uma oportunidade melhor, tenham os perfis atualizados e estejam na maior parte dos canais possíveis, né, então vários canais também é importante. Então, hoje, né, qual que é o nosso trabalho, exatamente? Então, o que nós fazemos para essas pessoas? Nós disponibilizamos vagas, tudo de maneira digital, então essas pessoas, elas cadastram os perfis e nós disponibilizamos vagas para elas. Como é que nós monetizamos? Nós monetizamos da empresa. Então, nós temos um negócio B2B. E o que nós fazemos? Nós ajudamos essas empresas a contratarem. Então, nós temos diversos produtos ferramentas, serviços, enfim, né, como a gente quiser chamar, mas nós temos diversos produtos que auxiliam essas empresas a encontrarem essas pessoas certas, porque são 92 milhões, né? Então, como é que eu encontro a pessoa certa dentro peneira, né? Exatamente, dentro desse balde, né? Então, eu vou ali utilizar diversos recursos. Então, a gente tem recursos que vão atender desde uma empresa com 5 colaboradores até uma empresa que é uma empresa enterprise, né? Então, a gente tem um portfólio muito grande, né, e você vai também incrementando, vai aumentando complexidade de acordo com a necessidade das empresas. Então, esse é o nosso core, né, atender essas empresas a contratar, ajudar essas empresas a contratarem bem, que não é uma tarefa fácil, né, acho que vocês escutaram aqui algumas vezes e de fato é uma dor, né, isso tem na cabeça do CEO ou na cabeça do gestor, contratar é uma dor e reter também é uma dor. Então, aqui é isso que a gente pretende ajudar. Fantástico. Muito legal. Tem uma outra curiosidade, né, sobre essas coisas de tendências, de contratação, também falando sobre tecnologia. Muita gente fala, né, com o avanço de inteligência artificial e tudo mais, muitos empregos serão substituídos por máquinas, né? Vocês lá dentro
fazem alguma pesquisa de tendências e mapeamentos sobre novos cargos e novas coisas, às vezes para também mapear o que talvez funcione, isso aqui funciona mais ter pessoas, isso aqui realmente vai sumir eventualmente, até para trazer ali um retorno tanto para as empresas que estão buscando, quanto para os candidatos que querem um emprego, de falar talvez, putz, olha, isso aqui não faz sentido, e se você for por esse caminho, porque esse em algum momento vai ficar obsoleto, não sei, vocês têm isso lá dentro? O que nós fazemos? Nós somos um banco de dados, basicamente. Então, como a gente recebe a oferta e a gente recebe o candidato, então a gente recebe a vaga e recebe o candidato. O que a gente consegue perceber é tendência. Então, a gente consegue entender que, poxa, peraí, então as exigências das vagas estão mudando, assim como as especializações dos candidatos estão mudando. Então, essa transformação a gente consegue perceber. Onde é que a gente não chega? A gente não chega na orientação. Mas, de fato, nós estamos num movimento muito rápido, né, nós estamos, de fato, agora movimentando muito, a AI já chegou, né, já faz parte do nosso dia a dia, e a gente vê isso cada vez mais sendo exigido pelas empresas e cada vez mais sendo buscado ali pelos candidatos, né? Então, internamente a gente não faz essas pesquisas, mas o que a gente faz é que a gente acaba se nutrindo de pesquisas externas, né, para justamente compor e a gente consegue validar o que nós estamos vendo no banco de dados, né? Sim, então, o que nós estamos vendo ali, a gente consegue validar, né? Então, a pesquisa mostra, peraí, nós teremos empregos, né, o setor vai mudar, nós teremos empregos diferentes, os cargos vão mudar, enfim, a gente consegue ver isso ali no dia a dia acontecendo, né, o que é muito bacana. Então a gente não chega a orientar, mas a gente consegue perceber. E quais são as percepções que vocês estão tendo aí? Você pode contar faz parte, assim, faz parte do dia a dia. Cada vez mais, né, isso vira acho que a gente passou de ser uma tendência e passou a ser, já é uma realidade, né, então isso já faz parte da realidade. Eu não sei se vocês viram que vazou um e-mail de um CEO, vocês chegaram a ver isso, de tecnologia, em que ele falava, era um e-mail que ele estava mandando para o time dele, tá, para o time dele interno, e ele usava muito do AI, questionando as pessoas, né, quem é aquele colaborador que não está vendo que o que ele se questionando se o que ele está fazendo pode ser substituído por algum prompt ou por alguma questão de inteligência artificial e assim por diante. Então, ele faz vários questionamentos, né, sobre isso. E é isso, né, o que a gente vê ali é a realidade, né, que de fato isso já faz parte do nosso dia a dia e que está sendo muito usado, e a gente vai ver transformações muito importantes a partir de ontem, né, nós estamos vendo transformações importantes. Então, esse operacional, né, que nós víamos, né, muito sendo executado ali por pessoas, a gente tem uma substituição, não é que estamos substituindo pessoas por máquinas, não é isso, né, porque a gente vê ainda muitas pessoas com medo, né, disso, não é isso, mas nós estamos tendo mais eficiência em algumas tarefas, né? Essas tarefas não precisam mais ser executadas ou gastar o nosso tempo para isso, elas estão sendo ali dirigidas para a inteligência artificial. Legal. Não, o chat mesmo, né? É comum a gente entender que as pessoas usam diariamente, né? É uma realidade super forte. Tem os memes até de médicos, seu médico usa chat, ou essa geração que tem isso muito. É engraçado os memes, mas também se a gente for pensar, a pessoa fazendo só as pesquisas, porque assim, também tem que ter um jeitinho de pesquisar, né? Mas que também não seja ele no todo. Exato. Mas eu também gosto muito de tecnologia, eu acho que vem aqui agora nesse próximos, sei lá, anos que a gente vai estar aqui ainda, vem pra gente entender, né, a capacidade do que a gente consegue fazer essa junção dos dois lados, né? Ela é fantástica, o meio, né? É o meio. Ela é o meio, então assim, é uma nova maneira da gente tratar as coisas, né, e utilizar bem. É muito importante que a gente utilize bem, e é o que você falou, não é só porque teve a resposta que está certo, muito pelo contrário, né, nós continuamos sendo muito importantes para o senso crítico, para entender se aquilo faz sentido e assim por diante. Então, isso também é muito importante. Não é só você saber utilizar o ChatGPT ou qualquer outra, né, ferramenta, mas é você entender se aquilo está fazendo sentido para aquele cenário, naquele momento, né? Isso, o humano, né? Não é substituível. Exatamente. Mas uma pessoa naquela área, formada, enfim. Eu fui fazer esses dias uma busca de pessoas, sempre quando você vai, ele ainda não é bom para pessoas, né? Não sei se vocês já testaram, que você vai perguntar uma coisa específica relacionada a pessoas, ele responde ainda muito errado, assim, coisas que ainda não são tão atualizadas. Eu tava perguntando sobre mães. Quem que são as pessoas hoje que estão grávidas, não sei o quê. Ele respondeu várias mulheres que já tinham
tido filho, sabe? Tipo, não, essas pessoas já tiveram, me ajude com tal. Então ainda ficava meio, a informação não estava em tempo real. Ele não é tão atualizado, né? Então essa atualização, de fato, né, não acontece. Não foi com mães, mas eu também fiz alguma pesquisa que eu percebia isso. Quando é muito atual, a gente tem mais dificuldade. Tem, né? Então ele vai… Mas é incrível, né, É gente? incrível. Assim, é muito rápido. É muito rápido e a gente consegue utilizar para as coisas que a gente nem imaginava, né? A minha filha, por exemplo, ela não busca no Google, né? Ela pede para que eu busque ali no ChatGPT, né? Então já tem um outro pensamento, porque é muito mais fácil. Sim. Você tem que… Antes você ficava ali buscando em cada um dos links a resposta que você precisava. Agora você tem uma resposta de maneira muito sucinta, né? E direta ali, rápida. Apesar que o Google agora tá, se você joga na busca, ele tem já o Gemini, eu acho, né? Que responde rápido pra você. Eu vi esses dias e falei, gente, que espertinho. Tá vendo? Correu atrás. Eu tenho usado mais o chat do que o Google, sabia? Você também? Não, sim, mas o Google tem esse tá se atualizando recurso, é um recurso novo. Ele na hora responde, eu fiquei, ué, que é isso? Tipo, falei, mas ainda não tá, igual o chat, algumas coisas ainda não respondem, mas sim, é movimento, né, e eu acho que isso é legal, né, quando a gente fala sobre tendência, sobre realidade, a gente vê o movimento de tudo, né, a tecnologia está muito rápido, né, todas as transformações que nós estamos vivendo estão muito mais rápidas, e a gente vê que todos estão se adaptando, né, essas transformações de maneira rápida, e a gente, tá acompanhando tudo isso. Muito exatamente. Vou pedir para você dar aqui uma colinha para quem tá assistindo, umas 3 dicas, pelo menos, para os dois lados, para evitar os erros de quem tá contratando e para o candidato também. Vamos lá. Para o candidato, né? Então é muito importante que ele tenha, em primeiro lugar, né, autoconhecimento fundamental. Então, onde é que eu quero trabalhar? Eu sempre falo isso, gente. Primeira coisa é a gente pensar, né, sobre qual que é a intenção. Então, qual que é a área que eu quero trabalhar, o que eu pretendo, né, quais são os próximos passos que eu quero dar. Então, tudo isso eu tenho que pensar ali antes de buscar uma oportunidade. Depois que eu tenho isso definido, né, então vamos supor, só para voltar, para vocês entenderem por que eu estou falando isso, então vamos supor que eu sou uma pessoa que quer um crescimento em 2 anos, eu quero estar em outra cadeira. Faz sentido eu me candidatar para uma empresa que tem 40 colaboradores? Talvez essa empresa ela não vai conseguir me dar em curto prazo não são 2 anos, mas em 2 anos ela não vai ter essa oportunidade para mim. Então eu tenho que direcionar, né, também para algumas empresas certas. Então por isso que eu falo sobre também próximos passos. Mas entendi para onde eu quero ir, eu tenho que montar o meu perfil, né? E montar o meu perfil é ser estratégico ali dentro do currículo, né? Estratégico não quer dizer mentir. Eu tenho que colocar a verdade dentro do currículo, mas eu posso fazer de uma forma em que as palavras-chave que eu tenho na vaga, as vagas que eu quero, estejam dentro do meu currículo, né? As palavras que as empresas geralmente usam estejam lá, né? Para que eu seja facilmente encontrado. Então, cadastrei o meu currículo. Depois que eu tenho um currículo, é muito importante que eu consiga disparar esse currículo para vários lugares. Então, não acredite que, poxa, eu encontrei emprego nesse lugar e é só nesse lugar que eu vou encontrar meu próximo emprego. Não, se coloque no mercado, esteja em várias vitrines, porque isso acaba se tornando mais fácil. Configure para que você receba as vagas no seu perfil e se candidate para essas vagas com frequência. Então, tenha atividade, né? E depois disso, se preparar para a entrevista. Sempre que você receber uma oportunidade de fazer uma entrevista, eu falo que receber uma entrevista já é metade do caminho, tá? É porque você passou em diversas etapas. Então, se você tem a oportunidade de falar com esse recrutador ou falar com a pessoa ali responsável, o requisitante da vaga, se prepare para isso. Né? Não é algo que eu vou ali, naquele momento, eu vou ver o que eu vou falar. Poxa, se prepara. Se é algo que você quer, se prepara. Estude sobre a empresa, estude sobre a pessoa que você vai conversar, né? E encare isso de uma forma, é claro que, né, é normal que a gente tenha um certo nervosismo, mas faça algumas perguntas antes para você treine, né? Encare com naturalidade, como se fosse um papo. Né, isso já ajuda bastante essa pessoa a encontrar o emprego ali dos sonhos, tá? Então aqui eu estou tentando colocar em 3 dicas, mas a gente poderia colocar várias outras dicas para essas pessoas. E para as empresas, né, as empresas aqui, elas precisam muito entender, né, o que né, para contratar, e nem sempre, né, uma empresa tem só uma vaga, mas ela colocar as vagas dela no canal certo, né, e elas utilizarem de tecnologia para, de fato, não desperdiçarem tempo em atividades ou tarefas que não são
relevantes, tá, para o processo seletivo. Então, faça boas escolhas, né? Vejam no mercado quais são as ferramentas que você pode se apoiar e que vão colaborar para que você consiga encontrar a pessoa certa no menor tempo possível, tá? Então, isso é super relevante. E não deixe de levar em consideração a experiência do candidato. A experiência do candidato é como a experiência do seu cliente, né? Então, é uma experiência com a sua marca. Então, é a primeira vez que ele vai ter o contato, enfim. Então, leve em consideração a experiência do candidato, que faz todo sentido. Então, tenha empatia, né? Lembre-se sempre que, apesar de termos muitas pessoas buscando emprego, quando uma pessoa está num processo seletivo, ela tem uma expectativa muito alta, né? Então, se coloque no lugar dessa pessoa, seja gentil, dê feedback e assim por diante. Então, essas são as dicas aqui que eu dou para que a gente consiga contratar, não só contratar rápido, mas também de forma eficiente. Fantástico. Vamos entrar para as Powers? Vamos. A gente vai entrar nas Powers, é um quadro que a gente faz perguntinhas mais rapidinhas. Mas aí eu tenho uma curiosidade, não sei se ela vai ser tão rápida, mas é só pegando no gancho aí do que você estava falando, né? Para quando a pessoa vai contratar e ela às vezes não tem como usar um recurso de uma empresa de recrutamento, etc. Como que avalia um currículo, né? Então chega ali o currículo para você não viu a cara da pessoa, você não sabe. Tem uma forma de pedir um currículo mais criativo para você poder analisar. Como que pode ser feito esse processo? É muito difícil a gente receber um currículo sem ter algo ali apoiando a gente, tá? Primeiro por conta de LGPD. Então, a LGPD hoje, ela limita bastante esse tipo de conversa, né? Porque um currículo, ele tem só dados sensíveis, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Mas sim, né? Vamos supor que vocês queiram disparar uma oportunidade dentro de um grupo do WhatsApp, né? Uma coisa bastante simples. Eu posso disparar essa oportunidade e currículo criativo, eu acho que não sei até que ponto, mas portfólio sim, né? Então, assim, quais foram os resultados que essa pessoa teve? Então, ler o currículo também com essa ótica de quais resultados, quais objetivos ela tinha, enfim, e a gente pode adicionar algumas perguntas, né? Então, mande seu currículo me respondendo essas 3 perguntas. Daí você já vai com perguntas direcionadas. E fica muito mais fácil na hora que você vai ler o currículo. Tá? Então, isso pode ajudar. Então, a criatividade, acho que dentro do currículo fica um pouco limitada, tá? Mas você pode pedir um portfólio e, conforme for passando o processo, uma pessoa que não tem nada, nenhum recurso para ajudar, eu sempre indico fazer algum case, tá? Então, vamos supor que essa pessoa vai trabalhar com criatividade. Certamente, você vai dar algum briefing para esse profissional, quando ele estiver atuando, tá? Você vai dar algum briefing e ele vai ter que executar e você vai ali avaliar o briefing. Por que não fazer isso durante o processo? Então, você pode, assim, passar um briefing com uma das etapas do processo e daí você vê o que tem de resultado. E a partir disso, vocês podem conversar. E assim você consegue entender melhor se essa pessoa vai fazer a entrega que você espera ou não. Legal. Tem bastante gente que faz isso antes, né? Pra ver se a pessoa tem a capacidade. Porque às vezes a pessoa se vende de um jeito que ela não consegue executar. E você dá ali talvez um teste, pra você ver, pra você também tentar entender. Porque às vezes também o outro lado cria uma expectativa que não funciona, né? Exato, e às vezes o currículo não dá esse insumo, né? Muitas vezes não é a gente pedindo o currículo que a gente vai ter esse insumo. E a gente consegue fazer de uma forma mais simples, né? Essa checagem, que também pode ajudar bastante. E pedir referência, né? Eu ia fazer essa pergunta, vou pedir pra você estender ela um pouco mais. O que você acha sobre referências? Tipo, a gente tava falando sobre isso ontem, inclusive, né? Que ligaram pra Bebel pedindo uma referência. O que você acha de pessoas que, quando vai pegar emprego, de colocar as referências dos últimos trabalhos? Aqui é contraditório. O que Ana acha, tá? Eu acho que quando uma pessoa, ela coloca já no currículo quais são as referências, ela vai colocar as referências ali que ela acha que vão dar, né, a melhor referência dela. Normal, né? Acho que ele tá na vitrine e ele vai mostrar o que é de melhor, o que tá no currículo, enfim, tá? Funciona? Funciona. Mas eu, como recrutadora, né, quando eu busco, né, alguém, é muito comum que eu vá para as referências, né, e daí eu vou para referências, eu sou um pouco mais direta. Então, poxa, você me dá algum contato que eu possa falar dessa empresa X, que você me falou que você atuou, e dessa empresa Y também? Então, eu já vou perguntando sobre um contato daquela empresa, que nem sempre é aquele que ele vai colocar. Mas eu consigo. E eu sei que dentro da referência eu não vou escutar só um mar de rosas, mas eu quero entender um pouquinho mais sobre essa pessoa, né, na interpretação desse gestor, desse antigo gestor, enfim. E é algo super utilizado ainda. Eu recebo muitas solicitações de referência.
Tá? Então, Legal. ontem mesmo eu recebi uma solicitação de referência para um cargo executivo e é super comum. Então, é uma maneira de a gente ter ali, além de você colocar, né, várias pessoas para fazer entrevista, você fala com o ex-empregador dessa pessoa e funciona bastante. Gosto bastante. Legal. Perfeito. Legal. Eu tenho uma curiosidade também, meio fugida, assim, não sei se você nem vai conseguir entrar dentro desse universo, mas para uma pessoa que, por exemplo, ela é demitida por justa causa, como que é para ela a recolocação no mercado? Porque, de certa forma, mancha um pouco ali, né, a reputação dela, né? Como julgar isso? Do ponto de vista da empresa, Ótima pergunta. Ela é ótima pergunta aqui também, mas vamos lá, vou ver o que eu consigo responder. Tirando a Ana de ponta cabeça. Tá? Normalmente, tá? Essa pessoa ela vai passar por todo o processo e você não vai saber que ela foi demitida por justa causa. Tá? Você vai ter alguma informação quando você tiver ali o documento dessa pessoa que você vai checar se essa pessoa teve, né, uma desligamento por justa causa. E daí, eventualmente, quando isso acontece, você pode voltar para essa pessoa e perguntar o motivo, tá? Poxa, isso faz com que essa pessoa nunca mais seja contratada? Não, até porque eu acho que ela pode elaborar isso. Né, explicar o que aconteceu, porque, de fato, né, se ela foi demitida por justa causa, algo minimamente grave aconteceu. Sim. Porém, a gente não sabe a história, né, então é muito importante ali saber a história. Eu acho que daí é o empregador fazendo essa interpretação para entender se essa pessoa, né, faz sentido para ele ou não. Né, então, mancha, se a gente chegar nesse lugar, né, de ir lá e ver essa informação, mas é algo reversível. Tá? É algo que a gente consegue reverter e sempre tem uma história. Né? Então a gente também tem que escutar. Sempre tem dois lados. Sempre tem dois lados. E se a gente quer escutar também do empregador, aqui vale a referência. Né? E por isso que a referência pode fazer sentido. Então é conversar, entender o que aconteceu. Né? Então qual que foi esse desvio? Né? Exatamente o que aconteceu. Isso faz sentido para você ter essa pessoa? Ou isso é esse desvio que ela teve de conduta, eu não sei se foi de conduta, mas qualquer outra coisa, isso faz parte do dia a dia dessa empresa? Né? Então é um caminho aí mais sinuoso, tá? Mas não que a gente não consiga chegar ali no final. Talvez a gente tenha que fazer algumas curvinhas, mas dá. Legal. Assim, tanto para a empresa quanto para o empregador. Eu tenho minha saideira sobre tempo de trabalho, Ana. Qual é o seu ponto de vista quando você olha currículos que as pessoas ficam pouco tempo dentro das empresas? Normal, tá? Hoje é normal. Eu sou uma pessoa fora da média, então eu tenho um currículo assim de muitos anos. Eu vou fazer 15 anos no InfoJobs agora, tá? Fantástico. Então assim, mas para mim faz sentido, porque eu continuei sendo desafiada, parece que eu tô num emprego diferente a cada ano, enfim, tá? Porém, eu acho que as pessoas, quando elas mudam de emprego, é porque não está fazendo sentido para elas, muitas vezes, né? Então, você só tem que ser consistente nos motivos. Eu sempre pergunto o porquê. E quando eu sou convencida pelo porquê, tá tudo certo, tá? Agora, quando eu não sou convencida pelo porquê, né, aquele eternamente insatisfeito, né, que daí você percebe que, poxa, essa satisfação não poderia ser atendida nem por ele, nem pela empresa, daí eu já questiono, mas eu acho que eu conseguiria pegar isso nem só pelo tempo de experiência dele, mas por uma outra conversa, tá? Daí eu já não vou considerar. Mas hoje é muito mais normal, e quando a gente olha isso, 38% das pessoas pedindo demissão, né, a gente vê que as pessoas, de fato, estão menos tolerantes. Então é normal que elas se movimentem. Só tem que fazer sentido. Tá? Perfeito. Obrigada. Legal, muito legal. Ana, muito obrigada por ter tido você com a gente. Queria pedir pra você deixar suas redes, as redes do InfoJobs, onde as pessoas podem encontrar mais informações. Muito obrigada. Foi super bacana. Mas para me encontrar ali, LinkedIn, né, Ana Paula Prado, tenho várias homônimas, mas daí coloca Ana Paula Prado e InfoJobs, que é nome super curto, né? InfoJobs vai me encontrar. Além disso, né, InfoJobs tem Instagram, tem LinkedIn. Além disso, o Cato tem Instagram, tem LinkedIn, e Pandapé também, que é o nosso ATS, tem Instagram e tem LinkedIn. Então, por todos esses canais, a gente consegue se conectar, e contem comigo. Tá? Então, entrou ali no LinkedIn, quer me mandar alguma pergunta, fiquem à vontade. Espero que tenha feito sentido. Com certeza. A gente adorou. Obrigada por hoje. E vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e mandar o episódio pra todo mundo. Até o próximo episódio. Até, gente.